No nosso último encontro, a gente leu um pouquinho sobre o propósito da primeira divindade. Então, a gente viu um pouquinho o que é o primeiro raio, de uma outra forma, diferente das que a gente já tinha visto até então. A gente viu alguns nomes pelos quais o Senhor do primeiro raio é chamado, e a gente chegou a ler os aforismos, eu não me lembro, mas eu acho que a gente pode, de qualquer forma, ler novamente. Lembrando que os aforismos, eles são uma forma de escrita que é bastante esotérica, bastante sintética, tem bastante a ver com o primeiro raio. Um aforismo é como uma parábola, né? São frases que sintetizam grandes pensamentos. Então, talvez a gente possa ler esses aforismos e ficar um pouquinho com eles, né? Talvez não seja muito útil que nós queiramos decifrá-los ou compreendê-los nesse primeiro momento. Então, eu vou lê-los e aí a gente vai ficando um pouquinho com isso, a gente vai retomar mais para frente. Tá bom? As qualidades e características deste Senhor, que traz consigo libertação, podem ser inferidas a partir dos 6 aforismos, que, de acordo com a lenda antiga, lhe foram dados por seus irmãos quando lhe rogavam que detivesse sua mão e lhes desse tempo para desenvolver seus propósitos. Então, a gente vai ver aqui, né? Tem 7 senhores, então esses 6 aforismos foram dados pelos seus 6 irmãos, pelos senhores dos outros 6 raios que não o próprio senhor do primeiro raio. Então, talvez a gente possa até enxergar algumas das características dos outros raios nesses 6 aforismos, de acordo com o senhor do raio que os deu para o senhor do primeiro raio. 1. Mata o desejo, quando o desejo tiver cumprido seu trabalho. Tu és o que indica a satisfação. Qualidade, clara visão. 2. Procura o caminho gentil, ó Senhor do poder. Espera a teu irmão no caminho do amor. Ele constrói as formas que podem suportar o seu poder. Qualidade, poder dinâmico. 3. Detém sua mão até que haja chegado o momento. Em seguida, outorga o dom da morte, ó tu que abres a porta. A qualidade é a noção do tempo. 4. Não permaneças só. Junte-se aos muitos. Você é o uno, o isolado. Venha até os teus. Qualidade, solidão. Conduz os teus, mas aprende a conhecê-los. Não odeie o apego, mas veja seu plano e propósito. Qualidade, desapego. A vida pulsa através de ti. O ritmo se impõe. A vida é tudo. Ame a vida em todas as suas formas. Qualidade, unidade de propósito. As 6 qualidades enumeradas expressam a força deste raio, ao fazer sentir sua presença no 4º reino da natureza, que é o reino humano. Os efeitos sobre os demais reinos diferem, mas limitaremos nossa atenção ao ponto de vista da humanidade.
O propósito do primeiro raio e sua principal tarefa consiste em fazer que terminem e morram todas as formas de todos os reinos da natureza e em todos os planos. A energia deste Senhor de raio provoca a morte de uma formiga ou de um sistema solar, uma organização, uma religião ou um governo, de uma raça ou de um planeta. Sua vontade ou propósito age através da lei da periodicidade. Então, aqui, eu vou até parar um pouquinho para ver vocês melhor, porque são muitas informações bastante esotéricas, né? E o que isso quer dizer? São bastante causais. A gente vai observar aqui que, assim como o Senhor do segundo raio é chamado de o construtor da forma, né, a partir da consciência, e o terceiro raio também vai ser o que vai construir essas formas novas, o primeiro raio é aquele que destrói as formas antigas, de modo que outras novas possam ser construídas. Então, é sempre bom a gente lembrar que, a grosso modo, né, a gente vai ver isso muitas vezes depois com mais profundidade, mas a grosso modo são os trabalhadores do segundo raio que são chamados de construtores. Então, é a consciência do segundo raio que vai utilizar a atividade inteligente do terceiro raio para a construção das formas que vão ser dadas, primeiro, né, numa cultura criada por pequenos grupos, até que essa cultura faça parte de uma civilização. E, de modo mais abrangente, de um desenvolvimento racial. Aí é o primeiro raio, ou o ashram do primeiro raio, são os trabalhadores de primeiro raio que vão dissolver essas formas quando elas tiverem cumprido o seu papel, de modo que novas sejam construídas, que vão estar mais alinhadas com o desenvolvimento de consciência daquele povo, daquela raça ou da humanidade como um todo. Assim, a gente pode, eu vou compartilhar aqui de novo, a gente pode ver que em diversos desses nomes, tudo isso é muito simbólico, né? A gente sabe, mas em diversos desses nomes a gente lida com esse fenômeno, né? Então, o primeiro, mata o desejo quando o desejo tiver cumprido o seu trabalho. Então, aqui o mestre diz, o desejo tem um trabalho, né? A gente sabe que o desejo é o que vai levar à aspiração num outro momento, e aí a aspiração vai levar também num outro momento à vontade. Então o desejo tem o seu papel, e é o primeiro raio que é essa qualidade que vai matar esse desejo quando ele não tiver cumprido, quando ele tiver, perdão, cumprido o seu papel. Tu és o que indica a satisfação. Então, quando houve a satisfação do desejo, ele pode ser dissolvido. E como é que a gente combate o desejo? Com a clara visão. Aí ele diz, procura o caminho gentil, ó Senhor do poder, espera o teu irmão no caminho do amor. Ele constrói as formas que podem suportar o seu poder. Então, o primeiro raio, como eu dizia, dissolve as formas. Aí o segundo raio, junto com o terceiro, vão construindo, né? Então, ele diz, né? Espera o teu irmão no caminho do amor. Ele constrói as formas que podem suportar o seu poder, até que não possam mais. Então, ele dissolve e novas serão refeitas. Detém sua mão até que haja chegado o momento. Então, na hora certa, dissolva, não dissolva antes, né? E em seguida, outorga o dom da morte, ó tu que abres a porta. Então, a morte, ela tem para a gente ainda uma conotação bastante emocional e de sofrimento. Mas a morte, no seu sentido mais pleno, representa a conclusão de um ciclo. Assim, por isso a morte também é ligada ao primeiro raio, porque é quando se findou um propósito
então a morte vem para que uma nova forma possa vir a ser construída que represente, em termos de consciência, um campo, né, para essa consciência continuar seu processo de desenvolvimento e expansão. Aí a noção do tempo, né, que a gente já falou em algumas outras reuniões, aqui mesmo nessa reunião do livro, né, que vai chegar um momento em que o indivíduo vai ter desenvolvido aquela continuidade de consciência, e então, conscientemente, ele, como uma vontade da alma, se recolha, sem que precise algum tipo de sofrimento, dor ou apego na hora da morte. Aí ele diz: não permaneça sós, junte-se aos seus irmãos. Você é o uno e, ao mesmo tempo, o isolado. Venha até os teus. Então, também, em alguns livros, o tibetano diz que os indivíduos de primeiro raio são incompreendidos, porque, em geral, eles têm uma maneira peculiar de se relacionar, né? Se a gente puder dizer no nosso linguajar mais moderno, é aquele que não tem muito mimimi, que é mais prático. Então, pensando em trabalhar para nós, né? Trabalharmos com o primeiro raio, é muito importante que a gente desenvolva uma qualidade que é de segundo raio, mas também é de primeiro, que é o magnetismo, né? Então, venha até os teus, se junte com aqueles que têm a mesma unidade de propósito, ou unidade de alma, ou unanimidade. A unidade é uma característica de primeiro raio, né? Estar uno. Então, você é uno e o isolado. Não permaneça só. Junte-se àqueles que têm o mesmo padrão ou propósito que os seus. Propósito é uma qualidade de primeiro raio. Aí o próximo diz: conduz os teus. Também é uma qualidade do primeiro raio, a condução, a liderança, mas aprende a conhecê-los. Não odeie o apego, mas veja seu plano e seu propósito. Então, de novo, né? Como diz no primeiro, fala do desejo, mas aqui de novo do apego. O apego tem um plano e um propósito também, né? Conduza conhecendo. E a qualidade aqui é o desapego, que também, né, é algo que a gente precisa vencer nesse processo de deixar morrer, né? E o último, a vida pulsa através de ti. O ritmo se impõe. Então aqui a gente percebe que tem bastante de sétimo raio, né? A vida pulsa através de ti. A gente pode pensar que o primeiro raio é o raio da vida, né? Nas nossas meditações a gente costuma dizer luz, amor e vida, ou luz, amor e vontade, ou luz, amor e poder. A vida é uma qualidade do primeiro raio, porque é de onde tudo se inicia. E o ritmo se impõe. A vida é tudo. Ame a vida em todas as suas formas. Ou seja, a diversidade de formas, né, ela está muito relacionada com o desenvolvimento da unidade ou unanimidade de propósito ou de alma. Então é quase um paradoxo, né? A unidade de alma ou unanimidade se relaciona com, de novo, por isso que se parece muito com o sétimo raio, né? Com a diversidade de formas. Então a gente sabe que é natural da forma ser diverso, porque a forma vai representar em sua diversidade essa unanimidade de propósito. Então, paradoxalmente, né, a forma, com toda a sua diversidade, responde a um propósito que é unânime, que é uno, né, uma unidade de alma, de vontade, que vai se expressando através de formas que são diversas. E aí ele diz aqui, né? Essas 6 qualidades expressam a força desse raio, ao fazer sentir sua presença nos 4 reinos da natureza. No 4º reino da natureza, que é o reino humano, também se expressam nos outros reinos. Mas a gente vai tentar entender o que esse primeiro raio representa para nós, seres humanos. Esse é o objetivo desse estudo, desse livro, né? Que é chamado de psicologia esotérica. Então, o propósito e sua principal tarefa consiste em fazer que terminem e morram todas as formas de todos os reinos,
Por quê? Porque quando todas as formas morrerem, significa que todas elas terão cumprido o seu propósito para o qual elas foram criadas. Então, aí sim vai voltar para a unidade, né? A gente vai poder dizer que o trabalho foi concluído. Aí ele diz: a energia desse senhor de raio provoca a morte desde uma formiga até de um sistema solar, de uma organização, de uma religião ou de um governo, de uma raça ou até mesmo de um planeta. Sua vontade ou propósito age através da lei da periodicidade. A lei da periodicidade é aquela lei que envolve o ritmo, que envolve os ciclos, que o tibetano diz em alguns dos outros livros, como no Cura Esotérica, que quando a gente entender a lei da periodicidade, a gente vai transferir a nossa polaridade do emocional para o mental. Por quê? Porque a gente vai deixar de enxergar a partir do pessoal. A gente vai enxergar que existem ciclos maiores que se relacionam com os nossos ciclos menores. Mas é que a gente deve procurar fazer o inverso, né? Não querer que os ciclos maiores se relacionem a gente, mas sim a gente procurar se relacionar com esses ciclos maiores. Então, desde o ciclo lunar, aos ciclos astrológicos, aos ciclos da natureza, né? E entender que tudo na vida tem um ritmo, tudo na vida é feito de ciclos, e esses ciclos compõem, né, são expressões para essa vontade maior. Então, naturalmente, o primeiro raio vai se relacionar com essa lei, porque é ele quem, junto ao sétimo, ditam os ritmos. No fim das contas, é o primeiro raio que dita. E é o sétimo raio que vai manifestar ou expressar esses ciclos. Tudo bem até aqui? Como é que tá para vocês? Faz sentido, não faz? Alguma dúvida, alguma questão? Alguma contribuição? O Paulo. Oi, querido. Oi. Esses raios, só para entender, esses raios, eles são influenciadores do nosso comportamento, de todos os reinos, mas principalmente do nosso. É isso? De todos. Eles não são determinantes. Eles são influenciadores de todos, porém, nesse livro, a gente vai se ater a como eles influenciam o reino humano. Mas, por exemplo, há em outros livros, como no Tratado de Fogo Cósmico, por exemplo, que o tibetano fala bastante de como os raios influenciam, por exemplo, os outros reinos, né? Nesse tratado, a gente vai ver de forma específica como é uma influência no reino humano dos 7 raios. Aí a gente vai ver desde esses ciclos maiores, como, por exemplo, ele diz aqui, né? O primeiro raio é o que vai determinar o fim de uma civilização, por exemplo, né? Ou o fim de uma era, ou o fim do próprio planeta, quando ele tiver cumprido seu propósito, ou o fim de uma religião, ou o fim de um ciclo. Então, a gente vai perceber que tem esses efeitos globais, então, a partir, né, pensando um pouquinho na lei das correspondências, ao enxergar como é que isso afeta o todo, como é que isso me afeta? Como é que afeta os meus ritmos? Como é que afetam os ciclos que compõem a minha vida? Tá. Então, ele não é determinante, ele só influencia. Ele só é determinante quando chega ao propósito, é isso? Isso. Até porque senão não teria sentido, né, Gui? É por isso que eu estou falando, por exemplo, o fim de uma religião não é quando essa religião está incomodando, e sim quando ela efetivamente atingiu o seu propósito. Exatamente. Né? Tem um papo das 10 leis universais, que a última fala tudo está certo. Está relacionado com isso, né? Quer dizer, vai estar tudo certo, independente de se está bom ou está mal, porque tem um plano por trás, é isso, exatamente. Né? E esse plano é dinâmico, entendeu? Porque ele é orgânico, na verdade. Ele depende muito da resposta da humanidade. Então, a hierarquia também é dinâmica, né? O propósito, se a gente puder dizer assim, que não é exatamente isso, mas só talvez para ficar um pouco mais didático, o propósito ele é mais estático. Só para a gente entender, tá?
Tá. ele não vai mudar. O propósito da humanidade é esse. Agora, o plano é dinâmico e a expressão mais ainda. Então, a medida é por quê? Porque quem cria o plano é a hierarquia. E quem executa ou expressa é a humanidade. Então, a hierarquia o tempo todo está trabalhando para inspirar, irradiar, né, para a humanidade, de modo que a humanidade vai encontrando o seu caminho e expressando esse plano. Então, à medida que a humanidade vai patinando, a hierarquia vai remodelando esse plano e trazendo novos estímulos para que a gente consiga voltar para o trilho. Então, o propósito é o mesmo, mas o plano ele vai sendo adaptado de acordo com a nossa expressão, para que a gente consiga expressá-lo. E isso está ligado aos 6 aforismos, né? Tá. Então, porque eu estava pensando, numa empresa é assim, né? Você tem uma meta, essa meta é Uhum. específica, mas o planejamento vai mudando conforme os estímulos, a concorrência e tudo, né? Agora, no mundo também, né? A gente está vendo o seguinte: o mundo estava indo para uma hegemonia ocidental, né? Principalmente regida pelos norte-americanos, e com essa história da Ucrânia, né? E de uma força paralela da China, as composições mudaram. Agora, o propósito lá em cima continua igual, mas o planejamento tem que ser adaptado a uma nova estratégia. É isso, né? Exatamente. Muito bem Tá, observado. tá ok. E sempre é no sentido de qual qualidade a gente vai expressar, né? Então, a hierarquia tem sempre essa finalidade, né? Intervém para que a humanidade consiga expressar qualidades, desenvolver, né? Inclusive, você falou que a Rússia é de primeiro raio, né? A E os Estados Rússia, Unidos também. Não, não, a Rússia não, é os Estados sexto Unidos. raio, né? Ah, é, sexto Eles raio. são de sexto raio, os dois. Ah, o negócio devocional, tá. E É, os Estados Unidos é? sexto raio também. Ah, olha que barato. É, Tá. os dois bélicos. Paulinho, Oi, tá me ouvindo bem? oi, tá. Eu tô com um fone diferente hoje. Sobre os aforismos, né? Pelo que eu entendi, eles são falas dos outros senhores dos raios com relação ao senhor do primeiro raio. Uhum. É isso? E a Isso. gente não sabe exatamente qual mestre de qual raio falou Uhum. cada um deles. Mas a gente supõe pela característica que a gente encontra no aforismo. Então, é realmente algo relacionado ao senhor do raio. Isso. E não algo que... Porque ficou um pouco essa dúvida para mim, se eles estão se referindo à qualidade do senhor do primeiro raio. E que também é de primeiro raio, né? De uma forma ou outra. Tá, o que parece para mim é que esses seis aforismos representam 6 subtons. Então, a gente sabe que existe um ashram 1, né? A gente sabe que existe um 2, um 3, um 4, um 5, um 6 e um 7. É como se que vão totalizar 7 ashrams de primeiro raio. Então, é como se é o que me parece, tá? Que esses 6 aforismos representam esses outros sub-ashrams de primeiro raio. Como, por exemplo, a gente sabe que tem o ashram do segundo raio, que é o ashram do mestre Kuthum, que é um ashram da educação. Mas aí a gente tem o 2.1, o 2.3, o 2.4, o 2.5, o 2.6 e o 2.7. Então, são outros 6 sub-ashrams que, junto com aquele ashram principal, vão formar 7 ashrams de segundo raio, o que vai dar, no fim das contas, um total de 49 ashrams que compõem a hierarquia. Para mim, é o que parece ser aqui, né? Que isso aqui são como se fossem aforismos que representam tônicas dos outros sub-raios, né? Do primeiro raio. Entendi, perfeito. Então, seria como se fosse um direcionamento do trabalho de cada um desse sub, né? Esse Isso. 1, 2, 1, 3. Isso. Entendi, perfeito.
Podemos continuar? O propósito da segunda divindade. Segundo raio do amor-sabedoria. A palavra emana desde o coração de Deus e emerge desde um ponto central de amor. Essa palavra é o próprio amor. O divino desejo colore toda essa vida de amor. Dentro da hierarquia humana, tal afirmação adquire poder e som. No início, no princípio, era a palavra. A palavra tem habitado e habita em Deus, e ele era a luz. Nele estava a vida. Dentro de sua luz, caminhamos. Seu símbolo é o trovão, a palavra que se expressa ciclicamente durante as idades. Alguns dos nomes aplicados a este senhor de raio que transmitem os seus propósitos. Então, de novo, a gente vai ver aqui, como a gente viu, né, sobre o primeiro raio, que existem alguns nomes que são dados a esse senhor do segundo raio. O que exibe a glória, o senhor do amor eterno, o ímã cósmico, o doador de sabedoria, a radiação da forma, o mestre construtor, o doador de nomes, o grande geômetra, o que oculta a vida, o mistério cósmico, o portador da luz, o Filho de Deus encarnado e o Cristo cósmico. Para nós aqui do Ocidente, fica mais claro, né? O Filho de Deus encarnado, porque é muitas vezes como a Bíblia se refere ao Cristo. E o Cristo cósmico também a gente já é um pouco mais familiarizado, né? Alguns dos outros nomes a gente talvez não conheça muito aqui na nossa cultura ocidental. Aí continua, né? Diz a lenda que os 6 irmãos resumem suas qualidades nos seguintes aforismos. 1. Emite a palavra e expressa o radiante amor de Deus. Faz que todos os homens ouçam. Qualidade, amor divino. Que brilhe a glória do Senhor. Que haja radiante luz, bem como radiante amor. Qualidade, radiação. 3. Atrai a ti o objeto da tua busca. Arrebata-o da noite do tempo e traz a luz do dia àquele que tu ama. Qualidade, atração. Quando a luz e o amor se demonstrarem, deixe que o poder interno produza a perfeita flor. Que se emita a palavra que cura a forma. A palavra secreta deverá ser então revelada. Qualidade, o poder de salvar. Salvação, luz e amor, com o poder magnético de Deus, produzem a palavra de sabedoria. Emite essa palavra e conduz os filhos dos homens desde o caminho do conhecimento para o caminho da compreensão. Qualidade e sabedoria. Dentro do raio do amor de Deus, dentro do círculo do sistema solar, giram todas as formas, todas as almas, todas as vidas. Deixa que cada filho de Deus entre em sua sabedoria. Revela a cada uno a unicidade das muitas vidas. Qualidade, expansão ou inclusão. Eu acho que aqui ele já começa a falar daí do terceiro raio, né? O terceiro raio que tem um ciclo muito longo e está em manifestação desde 1425, dessa era cristã, tem um efeito direto sobre a quinta raça raiz, a ariana, em conexão
com isso, há uma série de frases curiosas que expressam o seu propósito. Então, isso já tem a ver com o próximo raio que a gente vai ver na próxima semana. Quer dizer, na próxima semana. Bom, depois eu falo sobre isso. Mas, enfim, aqui também, de novo, né, a gente vê que nesses aforismos há qualidades, todas elas são qualidades de segundo raio. O amor divino, a radiação, a atração, o poder de salvar, a sabedoria, a expansão ou inclusão. E cada um desses aforismos, então, vai sintetizar essas qualidades ou subqualidades do amor, que é a qualidade predominante, né? O amor, sabedoria é a qualidade predominante do segundo raio. Então, aqui ele diz, né, que essa palavra emana desde o coração de Deus. Então, nós vimos anteriormente, né, que o primeiro raio é aquele que direciona a vontade, o propósito. E a partir do primeiro raio, o segundo vai agregando, vai atraindo tudo aquilo que é necessário para que essa vontade comece a se manifestar, né? Então, a gente tem essa vontade que vai se transformando em atração e aí vai atraindo e construindo a forma, né? Até que cada um dos 7 raios expresse a sua parte dentro da vida una. Então, a gente viu que o primeiro raio tem aquelas qualidades principais e o segundo raio tem essas qualidades que estão aqui melhor descritas, né? Como é que tá para vocês? Alguma dúvida? Me parece que, como o segundo raio já é um raio que a gente tem um pouco mais de familiaridade, que a gente já entende um pouco melhor os termos e as qualidades, é um pouco mais familiar para a gente, né? Mas ainda assim eu queria ouvir de vocês como é que tá para vocês, se tem alguma dúvida, se tem alguma contribuição sobre essas qualidades de segundo raio. Para a gente é muito importante, desculpa, tá? Para a gente é muito importante, pensando que a maioria de nós trabalha com a hipótese de alma de segundo raio, é muito interessante a gente observando essas qualidades, essas subqualidades, não sub no sentido de inferior, claro, né? Mas é muito interessante a gente começar a gente observar, ter isso em mente guardadinho, para a gente ver, por exemplo, a partir da nossa hipótese que a gente vai formular, do nosso raio de personalidade, qual que é a qualidade que vai estar presente? Porque a qualidade principal é o amor. Mas vamos pensar, por exemplo, que a gente trabalhe com uma personalidade de quarto raio. Então, esse amor vai se expressar muito através da minha personalidade como essa característica de atração, né? Então, é muito interessante a gente ter isso em mente e a gente começar a nos observar e a então observar o que está mais presente em mim. Ou então, se não está, e eu trabalho com essa possibilidade de raio, o que eu preciso fazer para tornar a minha personalidade, pensando, por exemplo, numa hipótese que a minha personalidade é de quarto raio. Então, o que eu preciso fazer para que ela seja mais atrativa, por exemplo? Você ia falar, Tati? Cortei, perdão, foi sem querer. Imagina. Não, eu ia falar que justamente porque a gente trabalha com essa hipótese, né, de alma de segundo raio, e o grupo em si, alma grupal também, segundo raio, para no próximo encontro a gente ler novamente esses aforismos e comentar como a gente fez com o do primeiro raio, porque os termos são mais familiares
mas é muito profundo, né? Aham. Então, a gente passando um por um, como a gente fez com o do primeiro, acho que seria interessante. Com certeza, vamos fazer sim. Eu acho que, como você falou, Paulo, a leitura do segundo Uhum. facilita a compreensão do primeiro. Sim. Ficou mais lógico e ficou também mais, vamos dizer, fácil de entender o primeiro, né? Inclusive os nomes, né? Os nomes ficam mais conhecidos e explicam melhor aquela coisa do Altíssimo e tudo mais, né? Sim. Porque é como a energia conhecida, né? Uhum. Por nós, não é isso? Pelas Sim. diversas religiões, ou, Sim. por exemplo, o geometria lá, o geometra, né? Tem muito a ver com sociedade secreta e tudo Isso. mais, né? Com a maçonaria, né? E algumas coisas do hinduísmo e tal, ficou legal. Inclusive o penúltimo, que eu acho que é o portador da luz, né? Ele é super óbvio, né? Uhum. Ele é universal, Sim. mais até que o Cristo cósmico, eu acho, que é mais esotérico, né? E é muito interessante, né? Por exemplo, todos eles já têm um pouco mais de expressão. Então, a gente já vai vendo que vai se exteriorizando, né? O que exibe a glória, né? Então, já é algo manifestado, né? O Senhor do amor eterno, que é alguma qualidade de segundo raio. O ímã cósmico, trazendo essa potência atrativa, né? Vendo o segundo raio como atrativo. O doador de sabedoria, a radiação da forma. Então, de novo, radiação também é uma qualidade de segundo raio. O doador de nomes, o geômetra, o que é também? Já é aquele que expressa uma construção, né? O que oculta a vida, né? Então, ele mostra, mas oculta, né? O mistério cósmico, o portador da luz, o Filho de Deus encarnado e o Cristo cósmico. E aqui, ó, seguindo o que a Tá sugeriu, acho que a gente pode até fazer um rapidinho, mas acho que vale a pena no nosso próximo encontro a gente fazer de novo, que vai estar um pouco mais com a gente, né? Mas olha que interessante, né? Emite a palavra. Então, isso é muito uma qualidade de primeiro raio, né? Na Bíblia está escrito. E antes era nada, né? E com o verbo se criou. Então, isso é uma qualidade de primeiro raio. Né? Emite a palavra, expressa o amor, faz com que todos os homens ouçam, né? Então tem aí uma potência que se irradia, né? Que brilhe a glória do Senhor, que haja radiante luz, bem como radiante amor. Então aí a gente pode associar, por exemplo, com o terceiro raio, né? Que é o raio da radiação, que é o raio da luz, que ilumina, brilhe a glória, né? Atrai até ti o objeto da sua busca, né? Arrebata-o da noite do tempo e traz a luz do dia. Olha o quarto raio aqui, né? As polaridades aí se expressas. Aquele que tu ama. Então, né, essa amplitude desse amor, então vai abranger de uma polaridade até a outra. Depois ele diz: quando a luz e o amor se demonstrarem, deixe que o poder interno produza a perfeita flor. Então a gente pode pensar, por exemplo, aqui no quinto raio, né? Que é um raio de perfeição, que é um raio de construção da forma, que emita a palavra de cura, que se emita a palavra que cura a forma. A palavra secreta deverá ser, então, revelada. Então, a gente sabe também que é a ciência que traz revelação. Aí também, qualidades que têm a ver com o sexto raio: salvação, luz e amor, poder de magnetismo, né? Emita essa palavra e conduz os filhos dos homens. O Cristo era chamado de pastor, né? Então, o sexto raio também é um raio de condução, desde o caminho do conhecimento até o caminho da compreensão.
qualidade e sabedoria. E, de novo, a gente vai ver que o sétimo raio está sempre ligado à forma, né? Então, dentro do raio do amor de Deus, né? Desse círculo não se passa, como se diz no esoterismo, dentro do círculo do sistema solar giram todas as formas, todas as almas, todas as vidas. Deixe que cada filho de Deus entre na sua sabedoria, ou seja, abarque a todos, revela a cada uno a unicidade de todas as vidas. Qualidade e expansão ou inclusão. Então, é bem interessante também a gente pensar nessas qualidades, né? E aí, como é que vocês estão? Como é que isso fica? O que está presente? O que está reverberando? Paulinho, aquela história do propósito de vida, quando a pessoa está num rumo, praticando ações, vamos supor, ela se dedica a uma causa, isso seria o propósito de alma ou o propósito de personalidade? Olha, Cris, pode ser uma coisa ou outra, viu? Depende muito do ponto de evolução que aquele ser se encontra. Então, como a gente viu aqui, né, no primeiro raio, pode ser que seja um propósito de personalidade. E aí isso vai tender a se modificar com o passar do tempo. Quando é um propósito de alma, a forma se modifica, né? Mas o propósito permanece. A forma que você diz seria o quê? Não entendi. Por exemplo, me dá um exemplo mais concreto para a gente ficar mais fácil de entender. Vamos pensar assim, existe propósito, exemplo, Chico Xavier e eu. Nós aqui estamos trabalhando numa empresa, ou dando aula, ser um professor, ou ser um advogado, assim. Aí você pensa, o advogado está lá trabalhando com a causa dele, é feliz da vida, com a sua profissão, defendendo e tal. Ele também está numa proposta. Claro. É de personalidade. Aí que tá. Eu dei um exemplo do advogado, mas pode ser qualquer um. Ele está dentro. Eu acredito que quando a gente está muito feliz, a gente está seguindo um propósito. Quando a gente é feliz, realizado. Cris, essa é uma questão que não tem uma resposta pronta. Pode ser, por exemplo, que esse advogado trabalhe, por exemplo, no quinto raio de personalidade, que é um raio que tem a ver com justiça, com busca pela verdade. E aí, então, pode ser uma expressão de personalidade, mas pode ser um advogado que está como exercendo ali o direito como uma grande expressão da alma dele, que vai incluir outros campos, vai ter uma abrangência diferente. Cada caso é um caso. Não tem como a gente determinar isso. O que dá para a gente tentar observar em que medida que isso está respondendo a uma necessidade da alma, ou em que medida que essa profissão está respondendo, por exemplo, a uma particularidade, uma facilidade ou uma necessidade da vida de personalidade. Aí talvez fique um pouco mais fácil a observação, mas não tem uma fórmula pronta. Por exemplo, o próprio Chico Xavier, que você citou, né? Ele mesmo citou num dado momento que ele precisava desencarnar porque aquela forma física não estava mais dando conta do poder, da potência que aquela consciência tinha adquirido ao longo dos 90 e tantos anos de vida que ele teve. Então, é um pouco isso que acontece, né? A forma, ela vai sempre, à medida que ela cumpre o seu papel,
ela acaba. E aí é uma atuação de primeiro raio que faz essa forma se dissolver, para que outras formas sejam criadas que possam dar suporte para aquela potência de consciência se expressar. Nossa, clareou. Obrigada. Nossa. Eu fiz duas comparações assim de um propósito assim mais simples, entre aspas, e um propósito grandioso quando, no caso, ele que atuou a vida inteira com esse propósito de ajudar muita gente, tal, o que ele fez. Mas eu entendi o que você falou. Agora acho que já entendi. Obrigada. Muito provavelmente a forma como ele usou para ajudar também era uma forma temporária. O serviço à humanidade foi um serviço de alma. Mas a forma, por exemplo, que ele usou, vamos pensar que ele psicografou 400 livros. Muito provavelmente, na próxima encarnação dele, ele não vai psicografar mais. E ainda assim, com certeza vai continuar esse propósito. O Paulo, Oi, a querida. segunda parte do que a Cris, né, falou, tem a ver com estar realizando o propósito e felicidade, mas eu acho que não tem uma relação direta aí, né? É dito que quando a gente está alinhado com o nosso propósito, há uma alegria, né, de autorrealização. O ensinamento espiritual diz que a gente, todo esse processo, né, de desenvolvimento que a gente estuda e que a gente vivencia, tem a ver com autoexpressão, e a autoexpressão vai levar, com o desenvolvimento da consciência, à autorrealização. Quando a gente está, de fato, autorrealizado, existe esse sentimento de alegria e bem-aventurança. Mas é importante não confundir alegria com felicidade. Elas são prima irmãs, mas não são a mesma coisa. Paulinho. Oi, querida. Às vezes, quando eu penso sobre essa questão do propósito, o que torna mais fácil essa reflexão é desvincular o propósito de uma questão profissional, por exemplo. Como a Cris estava falando, né, que a gente costuma, como a nossa vida hoje em dia, a vida moderna, ela é muito de trabalho, a gente acaba querendo sempre vincular propósito de vida com trabalho, né? E se a gente tentar colocar um olhar mais abrangente, encontrar o propósito, não na função ou no cargo ou na profissão, mas em cada coisa que a gente faz, independente do lugar onde a gente esteja, isso facilita a gente compreender, pelo menos eu pessoalmente penso assim, se a gente está cumprindo um propósito de alma, por exemplo, que é algo mais sutil, né, mais de amor e sabedoria, no nosso caso. Então, em qualquer lugar que você esteja, você pode estar cumprindo um propósito de alma, não necessariamente num trabalho X ou Y, né? Mas a questão profissional é importante, porque talvez num lugar onde você esteja, você não está conseguindo cumprir esse propósito por outros fatores. E por isso que é importante buscar um caminho ou um trabalho que realmente você consiga expressar o que você quer. Mas esse expressar o que você quer, teoricamente, não depende da função em si, né? Então, facilita refletir, para mim, sobre essa questão do propósito de vida quando eu torno mais abrangente do que esses aspectos mundanos aí que a gente tem vivido atualmente, né? Com certeza. Às vezes, né, é mais fácil por conta de uma inclinação ou de uma determinada facilidade, que muitas vezes é de personalidade, astrológica, cultural, né? Às vezes a gente tem uma inclinação para fazer uma coisa ou outra. E às vezes, numa etapa da nossa vida, isso se relaciona também com o propósito. Não com o propósito como a gente está falando, de alma, mais abrangente, mas uma coisa muitas vezes leva a outra, né? Então, acho que também é bacana a gente ter esse olhar inclusivo e abrangente, onde a gente vai observando em cada um de nós
né? Como cada degrau se coloca e como a gente deve, daí, né, também desenvolver esse olhar de onde eu estou, é possível que eu exerça meu propósito, independente, como você bem falou, da função ou do cargo que eu possa exercer. Nádia, você está aqui com a gente? Como é que foi essa sua primeira reunião conosco? Muita viagem? Como é que está isso para você? Eu estou aqui sim, peraí, deixa eu ver aqui o meu vídeo. Aí, aqui, peraí. Oi. Foi difícil a leitura. Eu não tinha chegado, né, dos vídeos que eu assisti nesse ponto, mas eu gostei muito, assim, das suas explicações. Eu senti bastante cansaço, assim, porque eu acho que foi ficando pesado mesmo, mas eu gostei bastante. Quero muito agradecer. Que bom. Se você conseguir dar uma adiantada nos vídeos, porque aí a gente está seguindo toda uma sequência, né? Aí fica um pouco mais claro, né? Ver que ponto que a gente está. Mas não é uma linguagem fácil mesmo, a gente já está mais acostumado, porque a gente estuda vários livros do tibetano, né? Não só nesse grupo de segunda, mas na terça, né? Algumas sextas a gente já fez alguns encontros. Mas uma dica que eu sempre falo, desculpa, é não tenta entender tudo na primeira vez, assiste depois de novo a reunião, né? Vale a pena a gente deixar decantar um pouco, porque realmente é até um esforço para o desenvolvimento da mente mesmo. Eu ouvi uns vídeos também de vocês no de cura, Ah, que legal. e eu adorei também. É bem legal. Ver se eu consigo adiantar esses também. A gente é bem suspeito, porque a gente gosta muito, mas o de cura é bem legal, porque é bem prático também, né? Esse também é. É que agora, o que o mestre faz? Ele vai trazendo toda uma explicação transcendental para chegar no indivíduo. A hora que chegar no indivíduo, você vai ver como é bem prático. Mas a gente precisa ter tudo isso mais claro, para conseguir fazer as relações, para conseguir se observar, né? Pensando que esse trabalho que a gente está estudando aqui de segunda-feira é um trabalho que os psicólogos do futuro farão. Então, é sempre importante a gente lembrar que a gente está aqui ajudando a construir uma forma pensamento que vai possibilitar a ancoragem, o desenvolvimento disso tudo que a gente está vendo daqui, sei lá, 200 anos, 300, não sei. Mas é importante também a gente pensar que a gente está contribuindo com um degrauzinho ali para que um dia esse conhecimento seja aplicado num consultório, numa clínica, né, com as pessoas. Sim. Perfeito. Que bom que você está conosco. Nossa, Paulinho, você falou essa questão do psicólogo, durante a sua explicação ali no início, acho que estava no primeiro, no segundo, no primeiro lá, né? No primeiro raio, eu estava pensando assim, nossa, por que a gente não aprende desde criança isso, né? E agora ia ser mais fácil, agora você está me falando, respondeu aquele meu questionamento, né? Não, é porque não é para agora. Mais alguém gostaria de alguma partilha, de contar um pouquinho como é que está se sentindo, como é que foi a reunião? Bom, eu vou parar então a gravação.